Desde que a humanidade surgiu, até hoje, nenhuma tecnologia que surgiu acabou com todos os empregos. Certo? Mas tem um detalhe. Fique avisado, hein? Mas tem um detalhe. Ela acabou com alguns empregos, gerando outros empregos. E sempre maior quantidade do que o que tinha antes. Isso é fato. Vamos pegar um exemplo. Quando a gente não tinha petróleo, exploração do petróleo, como era que fazia para acender as luzes do poste? Tinha que sair os baleeiros, pegava a baleia, trazia para a costa, tirava o óleo da baleia para fazer os óleos que eram usados nos postes de luz para acender as luzes. Certo? Certo. Com a exploração do petróleo, que é uma tecnologia, todo mundo que vivia de matar baleia para fazer óleo e vender óleo, e todo mundo que trabalhava acendendo um por um todas as luzes do poste, perdeu o emprego. Mas e o que aconteceu com esses empregos? Foram trabalhar de exploração do petróleo. Tá, mas aí você pega, por exemplo... E os produtos derivados do petróleo. Tá, mas aí você pega um caminhoneiro que passou a vida inteira atrás de um volante, né? Levando carga para cima e para baixo. De repente vem um caminhão autônomo com uma inteligência artificial e o cara lá com seus 50, 60 anos, ele não vai ter tempo para conseguir reaprender, se adequar e estar no mercado. Perfeito. A mesma coisa que aconteceu com o pessoal que tinha carroça, trabalhava com carroça e surgiu o carro. Muitos deles não conseguiram se adaptar. Tiveram que fazer o quê? E trabalhar de outras coisas. Quem não consegue se adaptar ao novo emprego ou novos cargos, vai ter que se adaptar. E quem se recusa, infelizmente, é suprimado, né? Eu acho que vale a pena Sublimado. a gente falar que é o seguinte, não é uma escolha isso. Não é uma Isso escolha. é um fato. Ou É. você aceita a mudança e você se adapta a ela. Quanto ou você- mais rápido você aceitar, porque a única constante, vou fazer uma brincadeira que a gente faz na programação, que a gente tem constantes e variáveis, né? Na hora de programar. A única constante é a mudança. A única constante é a variável. Exatamente. A única certeza que a gente tem é que muda. Vai mudar. Por isso, Quanto mais você lutar contra isso, mais você vai tomar prejuízo. por isso, treine o seu cérebro, estude, aprenda a lógica, saia fora da casinha, não fique dependendo da IA para que ela responda tudo para você, para que você tenha alta capacidade de adaptação. Não tenha medo da IA. Use ela o mais rápido possível. Quanto mais cedo você começar a usar a IA, você vai estar na frente da outra pessoa que não quis usar a IA. Mas você sabe que nesse bate-papo me fez lembrar uma entrevista que já está há muito tempo no YouTube, que, se não me falha a memória, Aderlan e Luciano, e foi um entrevistador português, ele estava conversando com a Sofia. Sabe a Sofia, aquela inteligência artificial, aquele Android que tem uma IA por trás Que o dela? pessoal se apaixonou, essa? Não, o nome dela é Sofia, né? Aham. Até o Tony Robbins conversou com ela também, fazendo pergunta. E aí, esse entrevistador perguntou para esse Android com essa IA dentro do cérebro dela o seguinte: olha, vocês estão roubando os empregos. Como é que você vê isso? Ela respondeu mais ou menos assim para o entrevistador: na verdade, nós não roubamos o emprego de ninguém. Vocês, humanos, devem se virar contra os donos das empresas, porque são eles que determinam se vocês vão trabalhar ou não. Eu discordo um pouco. Que Cara, loucura. ela respondeu isso. Ela É. respondeu, e ela foi bem enfática quando ela disse o seguinte: vocês têm que se voltar contra eles, porque são eles que tomam a decisão e não nós. Cara, eu discordo um pouco porque a minha linha de raciocínio é a seguinte. Ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer nada para ter prejuízo. E quando eu digo prejuízo, eu não estou falando de dinheiro, certo? O pessoal, dependendo da tua vertente política aí, a gente não querendo entrar na política, mas como que fala? Vai querer dizer que o lucro é malvadão, que o lucro é não sei o quê. Mas nem na natureza, nem os seres vivos, nem nós, humanos, faz nada para prejuízo. Até se eu, por exemplo, eu tô aqui no podcast porque me faz bem. Você tá aqui porque você tem alguma coisa que te faz bem que você quer estar aqui. Ou seja, quando a gente fala lucro, a gente não tá falando só de dinheiro. Quando fala prejuízo, também não tô falando de valor monetário. Então, tudo que
na própria natureza acontece, é porque tem um benefício, certo? Então, não importa o empresário, não importa o tamanho da empresa, se é grande, se é pequeno, não importa se é fins lucrativos ou se a empresa é sem fins lucrativos, se o que aquelas pessoas estão ali fazendo não for bom de alguma forma para elas, pelo menos na visão delas, elas simplesmente vão deixar de fazer. Então, a inteligência artificial no emprego ou roubando o emprego das pessoas, a empresa só vai colocar uma inteligência artificial para fazer algo que uma pessoa está fazendo se o que a inteligência artificial for melhor do que o que a pessoa está fazendo. Porque ninguém vai colocar uma inteligência artificial para fazer algo que tem uma pessoa que faz melhor do que a inteligência artificial.